John Cena revela tudo sobre a sua jornada final na WWE. Bianca Belair mostra o dedo pro mundo e muito mais. Se você quiser saber tudo o que está acontecendo no mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que está rolando por aí. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar a 11 mil inscritos antes da Elimination Chamber e a 25 mil inscritos antes do dia 31 de dezembro. Eu sonho, eu acredito e eu conto com vocês para a gente chegar nessas metas. E se a gente bater a meta, nós vamos dobrar a meta, como disse a sábia. Então, vamos que vamos para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos começar com Bianca Belair, que resolveu mostrar o dedo para o mundo inteiro. Não, eu não estou falando de ela mostrar o dedo médio para todo mundo de um jeito jocoso, é porque Bianca Belair finalmente revelou a sua situação com relação ao seu dedo quebrado, né? Bianca Belair, ela que está afastada da WWE desde a WrestleMania 41, estava há meses com esse dedo zoado aí. Finalmente ela revelou que fez uma cirurgia no seu dedo. E ela não só revelou que fez a cirurgia, como mostrou imagens bastante gráficas dessa cirurgia, inclusive com o dedo aberto. Assim, é uma imagem que eu pensei e cheguei a pensar em botar essa imagem aqui, mas eu imaginei que o vídeo ia tombar, ia cair, ia tomar algum tipo de strike aí do YouTube, então eu resolvi ficar quieto, porque a imagem é bem bizarra, tá? Quem quiser ver, vai lá no perfil dela no Instagram, @BiancaBelairWWE, vocês vão poder ver as imagens. Mas o fato é que ela disse que depois de passar por 8 meses de reabilitação e 5 médicos, finalmente ela passou por uma cirurgia com o Dr. Desai. E agora parece que finalmente o dedo foi devidamente consertado, tá? O problema do dedo dela não foi que ela quebrou o dedo, mas é que ela quebrou a junta também. E aí quando você quebra a junta, meu irmão, você não consegue fazer o movimento. E deu para mostrar, ela mostra alguns vídeos em que ela passa muito perrengue ao virar o dedo, né? Então vocês imaginem, cara, quase um ano inteiro com o dedo quebrado, numa situação que você não sabe o que pode acontecer, né? Foi uma situação bem complicada, tá? Mas a verdade é que parece que agora o dedo dela está consertado, que ela vai passar pelo novo processo de reabilitação que vai permitir ela retornar aos rings. Mas a WWE já não está contando com ela para a WrestleMania, tá? Já descartou a Bianca Belair para a WrestleMania, aparentemente, é o que as fontes lá na gringa estão dizendo. Então, a Bianca Belair vai demorar um tempo para voltar. E é isso que pode estar levando a WWE a mudar as histórias com relação a Jade Cargill, né? Parece que a WWE estava contando muito de ter Jade Cargill e Bianca Belair na WrestleMania, agora eles vão ter que mudar os planos. Esses planos devem se desenvolver na Elimination Chamber, a gente vai ter que aguardar para ver a Elimination Chamber que acontece na semana que vem. Agora vamos falar de outra lutadora lesionada que, meu Deus do céu, quando eu vejo essas coisas, eu fico agoniado quando alguém fala que a luta livre ela não é verídica, né? O caso da Roxanne Perez. Cara, a Roxanne Perez, ela revelou recentemente nas mídias sociais que ela teve que realizar uma cirurgia para retirar uma massa benigna nas costas dela, que estava causando muitas dores nos últimos meses. Meu irmão, você imagina você ter uma massa nas tuas costas e você ter que ficar pulando no ringue e caindo de costas no ringue o tempo inteiro. Cara, eu fico imaginando a dor que essa menina estava enfrentando todos esses meses. Olha, é uma coisa que é simplesmente chocante ver a resiliência dos lutadores da WWE. Roxanne Perez não deu um tempo de retorno, mas a gente imagina que uma cirurgia para retirada de massa benigna talvez não seja algo muito complicado. Então, talvez a Roxanne participe da WrestleMania, mesmo que seja apenas de corpo presente, apoiando alguém. Talvez ela não tenha condições de luta, mas é dos males o menor, né? Não é nenhum problema de ligamento, de lesão, de fratura, nem nada do tipo. Mas você pensar que essa menina tava se jogando no ringue, tomando superplex da terceira corda e caindo de costas em cima dessa massa, meu irmão, olha, realmente é de lascar, assim, é uma coisa que dá uma agonia absurda. Nossos desejos de melhoras aí, tanto para Bianca Belair quanto para Roxanne Perez. Agora vamos para um daqueles casos de onde está você, né? Tem até alguns vídeos na gringa que o pessoal fala assim, onde está você? E aí vai procurar saber onde um lutador
está. E aí, cara, nós tivemos um desses casos agora recentemente com esta pessoa aqui, que eu não sei se vocês conseguem reconhecer, tá? Mas é um ex-lutador da WWE que está hoje trabalhando como estoquista no Walmart, né? Você veja como é que são as coisas, né? O cara teve na frente de milhões de pessoas, recebeu uma boa grana na carreira, mas hoje para poder sobreviver e se manter ativo, o cara tem que trabalhar numa grande loja de venda, varejo e tudo mais. E aí, esse caso ele foi revelado por um colega de trabalho que quando foi conversar com ele, ele falou que ele havia lutado com o Undertaker, havia feito parte da nova formação da Legion of Doom, havia passeado com o John Cena e com a Trish Stratus. Então, foi um caso bem interessante. Para quem não está reconhecendo ou quem não assistiu a Ruthless Aggression Era, este aí é o nosso queridíssimo Heidenreich. Pois é, Heidenreich, figura carimbada da Ruthless Aggression Era, que ficou muito conhecido por aquela storyline bizarra que ele vinha pro ringue, contava poemas, recitava poemas, e aí depois teve um caso esquisitíssimo com o Michael Cole nos bastidores, dando uma amassada nele, uma encoxada nele na parede lá, um negócio esquisitésimo. Pois é, a Heidenreich tá hoje trabalhando aí no Walmart. É aquele negócio, né, cara? O cara tem que sustentar a própria casa, né? Nada contra ele ir lá e ter um emprego digno para poder manter a sua casa, né? Então tá aí, Heidenreich trabalhando no Walmart. Agora vamos falar da WWE estragando coisas boas, ou não, né? A gente sabe que a WWE, quando traz lutadores para o main roster, costuma mudar algumas coisas nas suas apresentações. O Obafemi, por exemplo, agora que ele veio para o main roster, na sua entrada, ele está falando, em vez de ele só entrar com cara ameaçadora no ringue, ele agora está falando a frase, it's time for you to die, alguma coisa assim, ou you're gonna die today, alguma coisa assim, uma frase ameaçadora para a pessoa que está no ringue. E aí, cara, a WWE, segundo a WrestleVotes Radio, vai mexer na apresentação da Sol Ruka. A Sol Ruka, que está prestes a ser convocada para o main roster, ela, segundo a WrestleVotes Radio, terá uma nova música tema quando entrar no main roster. A Sol Ruka, que hoje entra uma música, ela entra com uma música de surfista, né? Ela tem essa gimmick de surfista, ela é australiana, e aí ela tem ela é australiana? Agora eu acho que eu tô falando bobagem. Mas enfim, ela tem a gimmick australiana. E aí ela vai entrar supostamente com uma nova música quando ela subir para o main roster. Uma outra notícia interessante, segundo o próprio WrestleVotes Radio, a Sol Ruka estará na Elimination Chamber em Chicago. Eles não disseram fazendo o quê, mas isso pode denotar que a Sol Ruka pode vir a entrar na Elimination Chamber. E ela teria o papel semelhante ao do Devon Evans, que seria pular para tudo que é lado dentro da jaula. Vamos aguardar para ver se a Sol Ruka terá mesmo essa chance de lutar na Elimination Chamber. Agora vamos falar de outra lutadora aí que já está oficialmente de volta à WWE, é o caso da Brie Bella. Brie Bella que retornou à WWE no Royal Rumble para ajudar a irmã, depois já apareceu em segmento no Monday Night Raw dizendo que quer lutar pelo título de duplas e tudo mais. Ela teve oficialmente seu nome adicionado à lista de superstars no site da companhia. Então, isso confirma que a Brie Bella não veio apenas a passeio, ela está aqui para a jornada completa e ela vai lutar com a sua irmã. Tem muita gente apostando que as Bella Twins irão lutar na WrestleMania pelo título de duplas e possivelmente até ganhar esse título. Vamos aguardar para ver se isso realmente irá acontecer. Agora nós vamos falar de Seth freaking Rollins, né, que deu uma entrevista para o Clube Shay Shay esta semana e revelou muitas coisas interessantes nessa sua entrevista. A primeira coisa que ele revelou é a história de como ele entrou na WWE. Ele disse que ele teve que lutar para poder entrar. Ele conhecia o Joey Mercury e aí, conversando com o Joey para ver se teria uma possibilidade dele entrar, o Joey trabalhava nos bastidores da companhia.
O Joey falou que ia ver tal, se ia conseguir alguma coisa. Depois de um tempo, o Seth Rollins, que lutava como Tyler Black na Ring of Honor, recebeu uma proposta da TNA. Uma proposta que pagaria 3 vezes mais o que ele ganharia caso ele fosse para a WWE. Lembrando que na época a ideia seria que ele fosse para o cenário de desenvolvimento da companhia. E aí ele deu um ultimato. Ele chegou no domingo, ligou para o pessoal de talentos, né, de relações de talentos da WWE e disse: olha, eu tenho esse contrato aqui com a TNA, eu vou assinar ele na segunda-feira. Eu queria saber se vocês têm interesse em mim. Se vocês tiverem, por favor, retornem. Senão, na segunda-feira eu vou assinar esse contrato. E aí, 15 minutos depois, retornaram para ele, disseram que tinham uma chance para ele, né? E aí foi a FCW, Florida Championship Wrestling, que é a precursora da NXT como a gente conhece hoje, né? Então, o Seth Rollins, ele acabou sendo colocado na Florida Championship Wrestling, e o resto é história. Lá ele começou a carreira dele, se desenvolveu, depois ele foi para a NXT, quando a NXT foi formada como uma brand de desenvolvimento, e de lá ele acabou indo para o main roster. Ele também revelou a história do banimento do Curb Stomp, né, que é o finalizador dele, né, que hoje eles chamam apenas de Stomp. Ele diz que alguém da companhia, né, alguém da gerência alta da companhia, teria buzinado no ouvido do Vince McMahon que não ficou legal a forma como o golpe finalizador de Seth Rollins foi apresentado no programa Today Show. Teve uma entrevista, acho que foi uma entrevista com o Seth Rollins na época, lá por volta, deve ter sido ali por volta de 2015, 16, e aí nessa entrevista foi falado sobre o Curb Stomp, e esse cara lá da gerência alta teria falado no ouvido do Vince: olha, isso aí vai pegar mal, isso é um golpe perigoso e tudo mais. Daí o Vince teria banido o Curb Stomp. E aí o Seth Rollins sugeriu de usar o pedigree como finalizador, considerando que o Triple H era o seu mentor na época, eles eram da autoridade. E aí ele fez esse pedido porque ele sabia que o Vince aceitaria, porque isso iria irritar o genro dele, Triple H. Né? Aí no final das contas acabou acertando, né? Acertou em cheio, e aí o Seth pôde usar o seu Curb Stomp. Ele também revelou uma coisa sobre aquele rapaz que atacou ele na rampa durante um Monday Night Raw em 2021. Essa cena vocês encontram na internet. Eu me lembro desse show, apareceu ao vivo, né? O menino vindo por trás do Seth, atacando ele. Depois vem seguranças e tiram ele de cima do Seth. A verdade é que o Seth revelou que ele nunca prestou queixa contra esse rapaz na polícia. E a razão para isso é que ele entendeu que esse rapaz estava meio fora de si, porque ele havia sido enganado por uma outra pessoa que teria extorquido ele, dizendo que era o Seth Rollins. Né? E aí, como o Seth não devolveu o dinheiro dele, ele atacou, como ele achava que era o Seth Rollins, pessoa pública, atacou o Seth no Monday Night Raw. Então, como ele entendeu que o cara estava meio fora de si, o Seth resolveu não prestar queixa contra o cara. Tá? Agora vamos falar do AJ Styles, né? AJ Styles que vai ter um show de tributo à carreira dele nesse próximo Monday Night Raw, que vai acontecer na terra natal dele de Atlanta, na Geórgia. E aí o pessoal já começou a especular, né? Será o que vai acontecer, o que vai ter nesse show e tudo mais. O que é interessante é que o AJ foi visto essa semana no Performance Center, que é o local onde os astros da WWE vão para treinar, até mesmo quando eles vão se reabilitar de contusão e tal, eles vão para o Performance Center para poder treinar, tirar a ferrugem do ringue e tal, e poderem retornar bem para a companhia. E aí, cara, o pessoal já começou a especular, né? Nossa, o AJ vai voltar, não vai mais se aposentar, vai voltar ao ringue nesse show de tributo, não sei o quê. Calma. O que a PW Insider disse é que ele foi visto no Performance Center, mas não se sabe o que ele fez lá. Então não se sabe se ele foi lá só para treinar novos talentos, se foi para conversar sobre alguma coisa da NXT. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá, nem mesmo se ele foi lá para treinar no ringue. O fato é que o AJ vai estar nesse show de tributo que vai ter agora na próxima segunda-feira, um show interessante que vai ser às vésperas da Elimination Chamber. Então a gente vai ter que ver
o que vai acontecer aí, mas tem muita especulação de que o AJ poderia vir a ser um novo gerente geral lá da NXT e tal, lembrando que o Robert Stone está como gerente geral interino depois da saída da Eva. Então vamos ver aí o que eles vão aprontar com o AJ nesse show da segunda-feira. É um show que eu tô ansioso para poder ver, considerando que eu já falei, você já virou meme aqui no canal, mas eu vou repetir porque é um grande orgulho meu. O único show da WWE que eu vi ao vivo foi o Royal Rumble de 2016, o show em que AJ Styles estreou na companhia. Agora vamos falar do Night of Champions de 2026, né, que tinha assim uma dúvida se ia acontecer, se não ia acontecer, como ia acontecer. Pois bem, segundo a Bodyslam.net, o Night of Champions irá voltar à Arábia Saudita em 2026. Provavelmente ou possivelmente na cidade de Jeddah, tá? Não seria em Riyadh, seria em Jeddah. E seria no dia 27 de junho. Então, com isso, o calendário dos PLEs confirmados nesse momento pela WWE seria o seguinte: dia 28 de fevereiro, Elimination Chamber em Chicago. Dias 19 e 20 de abril, WrestleMania 42 em Las Vegas. Dia 9 de maio, Backlash em Tampa, na Flórida. Excelente oportunidade para você ver um show da WWE se você tiver pensando em viajar para os Estados Unidos nessa época, porque Tampa fica apenas 1 hora de viagem de Orlando e cerca de 5 horas de viagem de Miami. Então, se você estiver ali na região, é uma excelente oportunidade de vocês verem um show da WWE. Dia 31 de maio, Clash in Italy, tá? Inclusive foi confirmado o nome do pay-per-view, Clash in Italy, em Turim, na Itália. Dias 1º e 2 de agosto, SummerSlam em Minneapolis, Minnesota. Especulação grande de que Brock Lesnar se aposenta nesse show, porque é sua terra natal. E dia 6 de setembro, Money in the Bank em Nova Orleans, Louisiana. Ainda não se sabe se vai ser no estádio ou no ginásio, tá? Lembrando que a Nova Orleans perdeu a WrestleMania 42 para Las Vegas retornar e ter o show de novo. Aí teve esse escândalo gigantesco aí da WrestleMania 42 com relação a New Orleans. Então, Night of Champions, Arábia Saudita, e já tem informação também de que esse show em Turim, na Itália, em maio, vai ser no meio de uma grande turnê que eles farão pela Europa. Então, de novo, teremos várias lives CLT acontecendo aí no futuro. Agora vamos falar do Chris Jericho, tá? Por que a gente vai falar do Chris Jericho? Porque tem informações, segundo Dave Meltzer, de que o Chris Jericho dificilmente vai estar na caixa, aquela infame caixa que apareceu no último Monday Night Raw, que diz que só pode ser aberta na Elimination Chamber, no dia 28 de fevereiro. E segundo Meltzer, o contrato do Jericho com a AEW pode ter sido estendido por conta das suas lesões e as suas turnês com a banda Fozzy. A AEW ela tem essa prática de, se um lutador tiver contundido ou sumir por algum motivo, eles estendem o contrato, né? Eles congelam o contrato e depois estendem. Então, por mais que se imaginava que o contrato do Jericho já estaria prestes a vencer, com o contrato estendido, ele ficaria preso à companhia por mais um tempo. Então, qualquer chance de que ele seja o lutador na caixa pode ser sido enterrado. E qual é o lutador que estão dizendo que pode estar na caixa? É ninguém mais, ninguém menos do que o Danhausen, que é um lutador folclórico que lutou durante muito tempo na AEW e está sem contrato, ele é agente livre. E aí muita gente tem especulado aí em mídias secundárias na gringa. Quando eu falo mídia secundária é site, blog, que o pessoal especula muito, né? E aí alguém diz que tem uma fonte na WWE e tudo mais. O Danhausen seria a pessoa perfeita para ser o homem na caixa, porque ele tem essa personalidade mais esquisitona, mais expansiva. Então, não seria nenhuma surpresa ser o Danhausen dentro do raio da caixa, tá? A caixa que foi revelada no último Raw vai aparecer no SmackDown hoje. Já o próprio Adam Pearce disse que ia mandar a caixa para o SmackDown para que o Nick Aldis lidasse com ela. E essa caixa ela só vai ser aberta na Elimination Chamber em Chicago, Illinois. Tá? Se você estiver querendo ficar curioso para saber da onde que o Danhausen vem, o Danhausen vem de Chicago, de repente? Não vem de Chicago, o Danhausen é de Detroit, no Michigan, tá? Mas seria aí um nome para estar na caixa. Agora vamos falar de John Cena. Cara, o John Cena, eu acho que ele deu spoiler de toda a terceira temporada do Unreal.
tá? É interessantíssimo, porque ele deu uma entrevista no podcast The Takedown on SI nessa semana. E, cara, foram tantas revelações que ele fez sobre a última jornada dele, que eu cheguei até a pensar em fazer um vídeo em separado, tá? Mas eu vou revelar nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa interessante, tá? Muita coisa que a gente já imaginava e ele acabou revelando para nós. Primeira coisa que ele revelou, tá? Na verdade, ele falou algumas coisas sobre o estado da companhia atual. Ele disse que a divisão masculina hoje se assemelha de 2004, 2005, quando muitos talentos subiram da OVW e receberam uma chance. Na verdade, não é que subiram da OVW, né? Eles receberam a chance de carregar a companhia no futuro. E aí ele diz que essa renovação de talentos que ele viu lá em 2004, 2005, ele está vendo agora. Então ele acha que a companhia deve passar por essa renovação nos próximos tempos. Ele também disse que ele não gosta de lutadores que fazem house shows e quebram um personagem e fazer coisas alheias ao que se vê na televisão. Ele diz que ele não se importa do camarada se divertir um pouco no house show, que são aqueles shows ao vivo não televisionados. Mas que quando eles fazem coisas alheias às histórias, ou seja, o cara que é heel vira face, o cara que é heel faz it, ou coisa do tipo, ele não gosta muito. Ele acha que isso quebra um pouco o engajamento dos fãs com o produto, tá? Agora vamos falar um pouquinho da jornada dele, na jornada final dele. Por exemplo, uma coisa que ele revelou é que ele deixou o cabelo crescer e penteou o cabelo como prototype dos tempos da OVW na luta de aposentadoria dele. Cara, eu não tinha percebido isso. Mas ele falou que não era para perceber não, que era um easter egg que ele fez e que não era para que as pessoas percebessem muito, que assim, se as pessoas percebessem, ok, mas se não percebessem, ok também. Tá? Ele disse que ele queria pintar o cabelo de loiro, mas ele não podia por causa dos compromissos dele com filmes, né? Então ele não podia simplesmente pintar o cabelo dele de loiro, que senão ele ia ter um problema. Agora, ele contou várias coisas sobre o booking dele na jornada de aposentadoria. E aí, aqui é que a parada ficou interessante. Primeiro, ele falou que a luta ruim dele na WrestleMania contra o Cody Rhodes foi proposital. Isso foi uma coisa que a gente falou lá atrás, quando a gente fez o resumo da WrestleMania. A gente falou, gente, ou o Cena e o Cody simplesmente não casaram bem essa luta, ou essa luta foi arruinada de propósito, porque ele queria arruinar a luta livre. Existia esse boato na época de que o Cena teria feito uma luta propositalmente ruim, porque ele queria estragar a luta livre. Lembram disso? Pois é, o Cena confessou nessa entrevista que esta realmente era a ideia. Ele disse que foi proposital para mostrar uma luta lenta e chata de um campeão velho e obcecado que queria vencer a qualquer custo, mas se sentia vazio e frustrado. E ele admitiu que a experiência falhou com os fãs e aí foi dropada logo depois. Tanto é que quando teve o Backlash no show seguinte, ele já fez uma luta excepcional contra o Randy Orton, né? Que teve uma parte que foi para fora do ringue, e aí eles meio que fizeram ali uma street fight, e depois disso as lutas do Cena realmente melhoraram. Então, assim, parece até que a intenção era que a jornada final do Cena só tivesse luta ruim, né? Cara, eu fico imaginando se eles tivessem permanecido com essa história, cara. A gente estaria falando muito pior do ano de 2025 da WWE do que a gente fala hoje. Porque depois a gente teve muitas lutas boas do Cena, né? A gente teve Cena e AJ Styles, a gente teve Cena e Corey no SummerSlam, que se redimiu da luta que eles tiveram na WrestleMania. Mas então ele confessou, está confirmado que a luta ruim que ele fez na WrestleMania foi proposital para contar uma história. E essa história não deu certo, tá? Uma outra coisa que ele falou foi sobre o face turn dele. Segundo o Cena, a ideia do face turn dele era para acontecer durante o SummerSlam, quando o Corey espancasse ele a um ponto de que finalmente ele entendesse de que ele precisava deixar essa história de lado de ser um vilão e voltar a ser o herói que todo mundo acreditava, né? Então, essa era a ideia original, mas a WWE mudou de ideia e resolveu fazer o face turn no SmackDown anterior, que a gente sabe que ficou uma porcaria, porque simplesmente o John Cena veio pro ringue, olhou pra cara do Corey e falou, cara, eu realmente aceito os seus argumentos, eu acho que você está certo e eu vou virar mocinho de novo, né? E a gente ficou lá no SummerSlam esperando que ele voltasse a ser vilão com 2 segundos, 3 segundos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e não aconteceu. E a gente descobriu que realmente ele havia tido um face turn esdrúxulo
Então aqui ele jogou a culpa na WWE, tá? A ideia era ele tornar durante a luta do SummerSlam, que eu acho que teria feito mais sentido, mas acabaram fazendo no SmackDown anterior. Eu fico me perguntando se eles fizeram isso porque eles ficaram com medo do público se voltar de vez contra o Corey e acabar forçando um double turn que eles não queriam naquele momento, tá? Então é interessante a gente pensar nisso. Ele também fala que a ideia dele perder para o Gunther por tap out veio dele, tá? Isso aí ele confirmou também. Ele disse que a ideia dele bater sorrindo veio de... Vamos... Olha lá ele, tá, gente? A ideia de ele bater no braço do... Cara, eu tenho que ficar explicando tudo nesse canal. Vocês têm uma mente terrível. A ideia de ele bater no braço do Gunther para desistir da luta e fazer isso com um sorriso no rosto veio dele mesmo, porque ele queria matar o personagem na história, né, no universo da WWE e criar um novo Darth Vader no Gunther. Eu não sei se ele conseguiu matar o próprio personagem, porque o pessoal meio que apagou isso da mente, né? Mas quanto a criar um novo Darth Vader no Gunther, isso aí certamente ele fez. Basta ver que sempre que o Gunther entra numa arena hoje em dia, o cara é vaiado e assim, absurdamente, né? Então eu acho que nisso ele conseguiu fazer. E ele teve uma última revelação, e essa foi de cortar o coração, tá? Apesar de que a gente teve a melhor luta do ano, John Cena e AJ Styles, o Cena revelou que a luta originalmente para ele no no Crown Jewel não era contra o AJ Styles, mas sim contra o Drew McIntyre. A gente perdeu a chance de ver Cena e McIntyre no ringue, gente. Putz. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu não acredito. Como é que foi mal construída essa jornada do Cena? Eles desperdiçaram um monte de data com ele apenas aparecendo e dando promo, ele não lutou. E a gente não teve a chance de ver Cena e McIntyre no ringue. Tá? Ele confirmou que a ideia era Cena e McIntyre no Crown Jewel, mas quando o público começou a pedir Cena e AJ Styles, percebendo que ele ia se aposentar e estava faltando pouquíssimas datas, aí a WWE resolveu mudar de ideia e aí teve aquela construção nas mídias sociais, porque ele não tinha data para aparecer, né? Essa revelação, ela casa com o podcast do Jonathan Coachman e do Vince Russo, que eu detesto citar aqui, porque os caras mais especulam do que qualquer coisa. Eles inventam muita coisa, eles mentem sobre muita coisa. Mas o Jonathan Coachman disse que o Drew deve estar muito frustrado com o criativo da companhia, porque ele é sempre tirado para lixo nas histórias. Basta ver a promo do Roman Reigns e do CM Punk pelo Campeonato Mundial, que chegou e falou assim, Drew McIntyre? Eu não vou enfrentar Drew McIntyre, esse cara aí não presta. Então, assim, foi tirado para lixo na promo dos dois, né? E o cara tem o campeonato principal da WWE, que é o campeonato indiscutível. E aí foi muito interessante ver isso, porque nesse ponto eu acho que o Jonathan Coachman pode estar certo, tá? Realmente, o Drew está sendo tirado para lixo nas histórias, mesmo como campeão, em alguns casos, e isso realmente pode estar deixando o cara um pouco frustrado, sim. Mas no mesmo podcast, o Vince Russo ele trouxe um fantasy book, né? Eu também não gosto de ficar citando essas coisas, porque eu prefiro o meu fantasy book do que ficar falando que o podcaster A, B, C ou D teve um fantasy booking dele, né? E eu chegar e tratar isso como, nossa, foi cravado na pedra. Mas o Vince Russo ele trouxe um cenário interessante de que o Cody vença a Elimination Chamber, vá para enfrentar o Drew na WrestleMania, e aí ele perca a cabeça e isso causa um double turn, onde o Cody vire heel e o Drew McIntyre vire face, tá? Esse cenário é muito plausível, tá? É muito plausível. Se a gente não tiver o Fatal 4-Way que a gente tá imaginando, do Cody, do Drew, do Jacob e do Sami Zayn, uma luta 1x1 do Cody com o Drew tem essa possibilidade sim, de você ter um double turn. E se acontecer isso, seria interessante porque bastaria a WWE criar o merchandising para que o Drew vendesse. Eu tenho certeza que no mundo inteiro ele venderia. Talvez na América ele não vendesse, nos Estados Unidos, né? Mas, pô, na Europa ele venderia como água, porque o cara é um herói europeu. Na Austrália ele também é muito bem quisto, ele é em qualquer lugar do mundo, né? Então, seria muito interessante ver esse cenário em que o Drew McIntyre se tornasse face e o Cody se tornasse heel na WrestleMania. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que seria interessante ter Drew McIntyre e Cody Rhodes dando um double turn na WrestleMania? Olha, essa me intrigou.
Beleza, galera, essas são as notícias do mundo da luta livre de hoje. Quero desde já agradecer a audiência de vocês e o carinho de vocês. Nós fizemos 1 ano de canal agora no dia 17 de fevereiro e nós queremos que esse novo ano seja ainda melhor, tá? Então, nosso alvo é, novamente, a gente chegar a 25 mil inscritos no dia 31 de dezembro. Eu conto com vocês para isso, então se inscreva no nosso canal e também não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, como a gente sempre pede, clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês. Por favor, cliquem e maratonem para ajudar a gente. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima, hoje à noite, live do SmackDown aqui no canal.